Dando continuidade ao nosso estudo de Atos, nesse vídeo eu vou falar sobre o que significa o batismo no Espírito Santo. João Batista, quando ele batizava nas águas, no ministério dele, narra em Mateus 3,11, diz assim, eu na verdade vos batismo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sempre que se fala em batismo do Espírito Santo, o símbolo do Espírito Santo é o fogo. O Espírito Santo faz parte da Trindade. Ele esteve presente na criação do mundo, ele esteve presente todo o tempo. Eu gosto de falar para os meus alunos como a gente explica a Trindade de uma forma concreta. Imagine que a água, ele é H2O. E a água pode se mostrar em 3 estados, líquido, sólido e gasoso. É a mesma água. Se levar para o laboratório o gelo e dissolvê-lo, ele vai mostrar o H2O. O vapor que sai de uma chaleira, o vapor que sai de uma neblina é H2O. Então, é a mesma água que apresenta o estado líquido. Só que apesar de ser a mesma, elas têm funções diferentes. A água ali, estado líquido, serve para a gente beber, para a gente se hidratar, para fazer comida, para tomar banho, para regar a terra. A água em estado sólido, em forma de gelo, ele serve para conservar alimentos, para conservar produtos químicos, para biologia, ele serve para conservação. E também ele serve para refrescar, né? Além de conservação de alimentos, conservação de produtos, ele serve para refrescar. O gelo serve também para colocar sobre uma contusão, né? Ele tem poder curativo. Quando um atleta machuca, quando a gente bate a canela e faz um roxo, a gente coloca o gelo, ele tem poder curativo. E a água em estado gasoso, ele serve para tantas coisas. Os estudiosos sempre falam para que serve. A gente pensa na formação da chuva, quando a água evapora. Mas eu sempre gosto de pensar quando a gente faz um chá com alguma erva, para sinusite, por exemplo. A gente coloca, a gente aspira aquele vapor e ele tem um poder curativo também. Mas não é agora nessa aula não é o momento de falar da Trindade, mas eu falo do Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Enquanto Deus é o Criador, mantenedor da nossa vida, Jesus é o nosso Salvador. É aquele que está à direita do Pai e intercede por nós. Ele trouxe a graça. O Espírito Santo é o nosso professor, o nosso consolador. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos ensina como orar, como chegar até Deus. É o Espírito Santo que manifesta os dons na nossa vida. Nós temos o fruto do Espírito Santo em Gálatas 5:22, amor, alegria, paz, paciência, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele produz isso na gente. Quando a gente recebe Jesus como nosso único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar na nossa vida. É o Espírito Santo que nos capacita a viver o cristianismo. E ele nos dá muitos dons. Dentre os dons de ensino, de administração, dom de cura, dom de misericórdia, tem também o dom de língua. Esse é o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, quando nós nos arrependemos e mergulhamos na água, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. É Ele que nos dá essa experiência do arrependimento. É Ele que nos faz viver o cristianismo e edificar o reino de Deus. Como é que nós conseguiríamos viver os valores do reino de Deus sem o Espírito Santo? Como é que nós conseguiríamos perdoar? Como é que nós conseguiríamos, ao orar, interceder pelos nossos inimigos? Como é que nós conseguiríamos bendizer os nossos inimigos? Como é que nós conseguiríamos oferecer a outra face quando uma é esbofeteada? Como é que nós conseguiríamos viver as bem-aventuranças e sermos diferentes e convivermos com pessoas diferentes e amar e suportar uns aos outros,
Como é que nós conseguiríamos ter fé em Deus apesar das circunstâncias? Como é que nós receberíamos uma paz no nosso coração que independe das circunstâncias? Mesmo estando ao nosso redor o coronavírus, a quarentena, nós conseguimos ter uma paz, saber que Deus está conosco, Ele não nos abandona. É só o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida que pode fazer isso. Então nós temos dois significados diferentes de batismo no Espírito Santo. Alguns doutrinadores, alguns estudiosos falam que um é batismo no Espírito Santo e outros é com o Espírito Santo. Independente desse no, desse com, nós sabemos que toda pessoa que se arrepende, se convence ao pecado é próximo do Espírito Santo. E quando ele aceita Jesus como o único e suficiente Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro daquela pessoa. É a certeza da salvação, é a fé em Jesus, é essa vivência do Espírito Santo dentro de nós que nos faz a buscarmos o Senhor Deus em oração, a orar uns pelos outros, a interceder uns pelos outros. Mas, quando João Batista fala que viria um outro após ele, que ele não era digno de sequer desatar a sandália, e iria nos batizar com fogo e com o Espírito Santo, esse batismo tem um outro significado, uma segunda experiência com o Espírito Santo. É mergulhar. Quando nós estamos com o Espírito Santo dentro do nosso coração, o batismo com fogo é aquele que a gente faz a gente mergulhar, imergir, viver o Espírito Santo. Para isso nós precisamos ter certeza da salvação, já ter passado pelo batismo do arrependimento. Nós precisamos ter comunhão com a igreja, entendimento que através do Espírito Santo ele convence os filhos de Deus que somos perdoados. É Ele que nos convence que somos perdoados. Ele que nos dá coragem, como Pedro, que era tímido e fugia de tudo, ter coragem para viver o Evangelho, apesar das oposições. É o Espírito Santo que nos capacita com seus dons, são as ferramentas para nós edificarmos o reino de Deus. Ele que nos dá aqueles dons de ensino, nos dá o dom de administração, o dom de cura, o dom de profecia. É Ele que nos dá o dom da fé e o dom de línguas. São vários dons que são descritos em Coríntios e Efésios. É através desse batismo do Espírito Santo, com fogo, quando nós recebemos o Espírito Santo, que nos faz dedicar e perseverar, apesar de todas as circunstâncias contrárias. Para que a gente receba esse batismo, a gente precisa aceitar a fé em Jesus Cristo, querer esse batismo, buscar, orar, pedir com fé para que recebamos esse batismo. E a gente deu um curso chamado Fundamentos 2, que fala que a evidência desse batismo com fogo é o falar em línguas. E é por isso que, para encerrar essa aula, eu quero falar com vocês sobre as diferentes manifestações da língua estranha na Bíblia. Porque durante muito tempo, as pessoas eles fixaram no que está descrito em Atos 2. Atos 2, essa manifestação de línguas, descida com fogo, como se fossem línguas de fogo, levaram os discípulos a falar uma língua estranha, mas que ela se manifestasse através de idiomas. É uma língua que é um sinal para os incrédulos, que está em Atos 2, de 1 a 3 e 1 Coríntios 14, 20 a 22. Quando a gente fala essa língua estranha, mas ela se manifesta em idiomas diferentes. Quando aconteceu esse Pentecostes, eles falavam essas línguas, mas tinha pessoas de vários dialetos, de vários idiomas, de várias localidades que falavam outros idiomas. E as pessoas entendiam como se fosse na sua própria língua. Então essa manifestação, que é o sinal aos incrédulos, o homem fala de Deus a outro homem. Terceiros são edificados, as pessoas que ouvem são edificadas, e só quem conhece a língua entende. Essa manifestação acontece até os dias de hoje. Quero mostrar para vocês um livro de onde eu fiz esse estudo, de falar em línguas, do Luciano Subirá. Ele conta algumas situações que aconteceram nesse tempo agora, nesse século, que as pessoas estavam falando uma língua e outro de outro idioma entendia. Ele narra uma história de um pastor brasileiro que antes do ministério, antes de se tornar exclusivamente pastor, ele consertava rádios e televisões.
E ele levava a sua mala de ferramenta, uma Bíblia dentro. E ele chegou num lugar, quando foi chamado para consertar um rádio, abriu a sua maleta para tirar as ferramentas e deixou a Bíblia no balcão. No final, aquela pessoa perguntou da Bíblia para ele, o que a Bíblia significava para ele, e aproveitou para falar do amor de Jesus. O Espírito Santo o impulsionou a orar para aquela família, e ele pediu autorização se ele poderia orar. A pessoa autorizou, o dono da casa autorizou, ele começou a orar e foi impulsionado a falar em línguas. Ele não estava entendendo o que ele estava falando, ele estava orando em línguas. Quando terminou, o proprietário da casa estava com os olhos cheios de lágrimas e perguntou se ele era de origem judia, porque o dono da casa era judeu e ele falava na língua, no dialeto e até no sotaque da família dele de origem. E ele disse que não, ele não era judeu, ele provou que ele era brasileiro, que não sabia. Então há muitas histórias de, ao falar em língua, uma pessoa entender na sua própria língua. Até hoje, o Espírito Santo pode se manifestar como ele quer. Ele como um vento, que ele sopra onde ele quer. Então, esse sinal aos incrédulos, ou seja, falar em língua para pessoas que ainda não têm Jesus, que se manifesta no idioma daquela pessoa, está narrado em Atos 2, que é o que nós lemos, o que aconteceu no dia de Pentecostes. E também em 1 Coríntios 14, 20 a 22. Também tem uma manifestação de línguas, que é a variedade de línguas com interpretação. Deus fala ao homem, há uma edificação coletiva e todos entendem. Pessoas que já conhecem Jesus entendem. É aquela falar em línguas que precisa de um outro dom também dado pelo Espírito Santo, que é o dom de interpretação. Ele está narrado em 1 Coríntios 14, de 27 a 28 e em 1 Coríntios 12, 10. Ele assemelha-se ao dom de profecia. Eu falo em língua ou eu mesmo interpreto. A gente já ouviu muita manifestação dessa nos nossos dias. A pessoa está falando em língua, e ela mesma fala: ó, meus alunos, esse dom de língua para vocês, Deus está falando para vocês. Abra o seu coração, peça ao Senhor o batismo no Espírito Santo para edificação sua e de todos que te conhecem. É uma interpretação. Às vezes uma outra pessoa está ouvindo aquela manifestação em línguas e dentro da igreja, por exemplo, está interpretando o que ela está falando. É como se fosse um dom de profecia, muito parecido com o dom de profecia. E aí tem uma terceira manifestação, que é a oração em línguas para edificação própria. Está em 1 Coríntios 14, de 1 a 4. Essa manifestação, quando a pessoa ora, ninguém interpreta e nem mesmo a pessoa que está orando está entendendo o que está falando. É uma oração para que Deus possa edificar a pessoa que está orando. Ela não tem interpretação, não é idioma, é para edificação pessoal. Quando você é batizado com o Espírito Santo, muitas vezes você está orando no secreto com Deus e você está falando em línguas. Nesse momento, a sua mente está sem entendimento. É um momento em que você está falando você com Deus, Deus está entendendo. A língua dos anjos que nós estamos falando, Deus está te edificando, mas você não está entendendo nada. Mas você sabe que ao sair daquele secreto, ao sair daquela oração em línguas, você está sendo edificado. Eu estou mandando para vocês, tem agora o arquivo dessa aula para vocês, e também, se vocês não quiserem imprimir, já está impresso. Quando a gente tiver encontro presencial, eu entrego para vocês compor a apostila de vocês. Mas no livro do Luciano Subirá, tem esse quadro aqui que vai mostrar para vocês. Só vocês abrirem o arquivo que eu estou mandando para vocês, que fala essas 3 formas de manifestação do dom de línguas, que é para aquele que foi batizado do Espírito Santo, aquele que imergiu, que mergulhou. O pastor Diego, quando ele deu a aula sobre o batismo do Espírito Santo para a nossa turma de Fundamentos 2, ano passado, ele fez uma analogia da piscina, né? Quando você bebe um copo d'água, você recebe o Espírito Santo. Ao aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é hidratado pelo Espírito Santo. Aceitou Jesus, você creu, o Espírito Santo passa a habitar na tua vida. Quando você recebe o batismo de fogo, o batismo do Espírito Santo, é como se você estivesse
imergindo, pulando dentro da piscina de cabeça, sendo totalmente coberto pela ação do Espírito Santo. E a evidência desse batismo é o falar em línguas. Ok? É por isso que muitas pessoas debatem, poxa, se eu não falo em línguas, eu não tenho o Espírito Santo? Isso é um absurdo. A Bíblia fala que quando a gente aceita Jesus, a gente recebe o Espírito Santo. Quando a gente aceita Jesus, a gente tem dons, né? Cada um recebe uma ferramenta, ou duas, ou mais, para edificação do reino de Deus. É verdade. Você aceitou Jesus, você tem o Espírito Santo. É equívoco de algumas seitas mais rigorosas, dizendo que se a pessoa não fala em língua, ela não foi batizada com o Espírito Santo, então ela não tem o Espírito Santo. Ela tem o Espírito Santo, mas é a primeira experiência. Pessoas às vezes passam a vida toda com essa primeira experiência de ter o Espírito Santo, de ter a salvação em Cristo Jesus. Se ela morrer, ela vai para o reino dos céus, mas ela não viveu aquela experiência de mergulhar, aquela experiência que lá no Velho Testamento fala em Ezequiel, que a pessoa anda e cobre os pés com a água, mais alguns palmos, cobre a canela, vai para o joelho, vai afundar até mergulhar completamente. Para você receber esse batismo, você tem que querer, tem que buscar, tem que perseverar. E no nosso estudo, eu fiz questão de colocar na apostila que ela é uma experiência contínua, diária, de busca e de relacionamento com o Espírito Santo. De todos os dias ter essa experiência. Nós precisamos procurar buscar continuamente, buscando diariamente essa manifestação, esse batismo, essa imersão no Espírito Santo. Vocês veem que no livro de Atos, a partir do dia de Pentecostes, os discípulos receberam uma novidade de vida. Pedro, que era aquele mais covarde, medroso, ele era um pescador inculto, ele falou para uma multidão de pessoas. E vejam que no capítulo 2 ele começa já falando para muitas pessoas. Ele descreve tudo o que aconteceu com Jesus desde o nascimento, das profecias, daquilo que aconteceu com Jesus. E ele acusa publicamente quem matou Jesus. E ele começa a pregar o evangelho. Ele se tornou um líder. Para que se cumprisse a profecia de Jesus, fala: tu és Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. E o livro de Atos é uma narrativa dos atos, dos passos dos apóstolos após a ascensão de Jesus. O que aconteceu? Quantas igrejas foram fundadas? Quantas pessoas se converteram? As cidades que passaram. E aí, a partir desses lugares onde os discípulos vão passando, vão pregando o evangelho, vão criando a igreja, eles vão mandando cartas, eles vão enviando cartas para os lugares que eles passaram, para a doutrina dessas igrejas, dessas pessoas e nossa doutrina que nós vamos dar nas cartas. Amém? Qualquer dúvida vocês vão mandando para mim.